Se e vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao versículo 29. Nós vamos trabalhar com boa parte do capítulo 4 de Marcos, no nosso estudo de hoje, principalmente no que se refere à parábola do semeador e à parábola da semente. Marcos 4, do 26 ao 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Vamos orar? Senhor, pedimos nesta noite encarecidamente iluminação em Teu Espírito Santo, para estudarmos a Tua palavra, para aprofundarmos nosso conhecimento a respeito do trabalho que o Senhor nos incumbiu, que é de ensinarmos às nações a respeito do Evangelho da graça de Deus. Pedimos que o Senhor tire de nossa mente, através do que vamos estudar, qualquer tipo de resquício, porventura há, de má compreensão a respeito da evangelização. Que nós possamos crescer nisso, amadurecermos nisso, que nossa igreja seja uma igreja evangelizadora, uma igreja que proclama a Tua palavra, que anuncia a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós te oramos. Capacita-nos com o conhecimento destes assuntos, capacita-nos, acima de tudo, com o poder do Espírito Santo, para que o Teu nome seja enaltecido, o Teu nome seja glorificado, Senhor. É o que nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar do tema a centralidade do Evangelho na evangelização. Aparentemente parece um tema muito redundante, né? A centralidade do Evangelho na evangelização. Mas essa redundância é necessária para o nosso tempo, porque o que menos se tem no que se fala de evangelização é o Evangelho. E tem muitos tipos de abordagens, muitos tipos de mensagem, mas não a mensagem genuína do Evangelho. Nós estamos observando já de muito tempo, na verdade, a partir do século XIX, início do século XX, acontece uma coisa muito interessante que nós precisamos começar a pensar nisso e aprofundar nosso raciocínio sobre isso. Muitas igrejas da nossa geração, igrejas que seguem uma linha teológica pentecostal, pregadores, por exemplo, afirmam que as igrejas reformadas são muito racionalistas e essas igrejas não dão lugar ao Espírito Santo, não dão lugar à obra do Espírito Santo. Então, uma igreja verdadeiramente que dá lugar à obra do Espírito Santo, então significa que não é uma igreja racionalista. O que essa frase quer dizer, né? Esta frase quer dizer que a fé verdadeira não pensa. Será que é assim mesmo? Será que o Senhor, quando nos chama para servi-lo, Ele também nos convoca a abandonarmos a nossa razão, a abandonarmos o nosso senso crítico, a nossa inteligência? Parece que não é isso. Porque em João 5,39, Jesus diz: examinem as Escrituras. Em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus diz: ensinem as nações. Então, no processo de proclamação do Evangelho, somos convocados também a pensarmos e ensinarmos as pessoas a raciocinarem com a luz do Espírito, com a luz do Espírito Santo. Obviamente, a nossa confiança
não está na razão, não está na complexidade da construção do discurso, né? George Whitefield foi um grande evangelista, contemporâneo de John Wesley e de Jonathan Edwards. A história vai dizer que ele pregava para milhares de pessoas, e aquilo sem microfone, e milhares de pessoas afluíam sempre, sempre, sempre para ouvir aquele homem. A história diz que um homem saiu de uma nação para outra para ouvir George Whitefield. Esse homem era um homem culto, um homem preparado, cheio de leitura, boa formatura. E então ele disse o seguinte certa vez: Whitefield tem muitos problemas para organizar logicamente um discurso. Ou seja, a homilética dele não é boa. O discurso dele, às vezes, parece meio bagunçado. Ele é muito emotivo e ele parece, muitas vezes, alguém que está tomado pelas suas emoções e ele representa muito bem a mensagem que ele prega. Whitefield tinha estudado teatro na juventude. Então a história vai dizer que ele era muito emotivo. Alguns biógrafos dizem que até quando ele pronunciava a palavra amor, isso já fazia o povo chorar. Eu não sei se é exagero, né? Mas só se ele era um. Eu fico imaginando como é que se diz amor fazendo os outros chorar. Mas poderia ter acontecido pelo poder do Espírito Santo. Mas esse homem disse o seguinte: mesmo com os erros de pronúncia de palavras, Whitefield errava na pronúncia de muitas palavras no seu idioma. Mesmo com essa desorganização no discurso, eu atravessaria oceanos para ouvi-lo, porque o Espírito de Deus o usa. Martin Lloyd Jones conta que, quando ele era pastor em Gales, uma mulher entrou no templo para ouvir a pregação no dia do Senhor. Essa mulher frequentava a religião espírita, ela era um espírita. E ouvindo a pregação de Lloyd Jones, ela professa a fé em Cristo e abandona o espiritismo. Numa conversa com o pastor Martin Lloyd Jones, ele perguntou a ela: o que é que você sentiu aqui? Porque se você era espírita, certamente você tinha uma experiência sensitiva muito forte. Ela disse: eu senti um poder muito grande nesse lugar. Lá eu também sentia um poder grande. Mas a diferença é que aqui esse poder é bom. O que é que eu quero dizer com essas histórias? E a pregação do evangelho, ela não depende da nossa técnica. Ela depende da mensagem. E de Deus usar a mensagem. O sucesso da pregação do evangelho não depende do preparo do mensageiro. Depende de Deus. Deus pode preparar o mensageiro, como fez com Moisés, como fez com Paulo, como fez com os 12. Mas Deus também pode usar homens muito humildes, pessoas muito humildes. Se nós tivéssemos a oportunidade de lermos o Evangelho de João em grego, nós poderíamos observar que o grego de João é muito rústico. Ele não era um bom conhecedor do grego. Interessante, não é? Mas você já leu o Evangelho de João? Você já percebeu a beleza que há naquele escrito? Você já leu as epístolas de João, o Apocalipse? Aquele era um homem que não conhecia muito grego, que escreveu tudo daquela forma debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. O que é que nós temos no nosso tempo? Nós estamos vendo que, por exemplo, o trabalho antigo da igreja, principalmente no Brasil, de distribuição de panfletos, de literatura evangelística, foi substituído por mensagens motivacionais. Hoje mesmo alguém me mandou um vídeo de um congresso que vai ter em algum lugar do Brasil, um congresso de mulheres. O título do congresso é Mulheres com Propósito. Então a propaganda dizia: se você está para baixo, se você não está bem emocionalmente, está sentindo fracassada, venha para esse congresso. Eu também fiquei assim um dia. Mulheres com propósito, a sua vida vai mudar. Esse tipo de ferramenta é evidentemente mercadológica.
É um tipo de mensagem religiosa mercadológica. O evangelho coach do nosso tempo substituiu a teologia da prosperidade. É mais fácil hoje as pessoas afirmarem que a teologia da prosperidade é um absurdo, mas elas afirmarem o que palestrantes, coaches estão dizendo acerca da palavra. Eu não estou falando do coach que trabalha dentro das empresas, do treinador, daquele que prepara equipes. Eu não estou falando desse. Eu estou falando daqueles que usam técnicas mercadológicas, técnicas de marketing, de comunicação social, para falar de religião. O engraçado desse povo é que eles nunca falam de graça. É sempre R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, para você ouvir uma palestra de 40 minutos e você ser impactado. E as pessoas voltam para suas igrejas dizendo que foram impactados e que aquilo foi inesquecível. Tinha que ser inesquecível. Para você pagar R$ 1.000, tem que ser inesquecível, porque senão não vale a pena. Não é? Isso aí é fácil. Você viajar pelo Brasil todo, dando uma palestra pelo Brasil todo, é fácil. Eu quero ver você pregar 5 vezes para a igreja na semana. E todos os dias uma mensagem nova. Mas pegar uma mensagem, sair pelo Brasil afora, falando ela 1.000 vezes, né? Um pregador brasileiro disse que o sermão fica bom depois que você prega 17 vezes. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque se eu pregar um e no outro domingo eu pregar o mesmo, o povo vai dizer, oxe, tá ficando doido, né? Pregou semana passada, pregou o mesmo. O povo de Deus, o povo de Deus é tão sabido que anota na Bíblia a data da mensagem. O pastor Thomas pregou nessa data. Se daqui a 3 anos eu pregar, o povo diz, tu pregou essa mensagem já aqui, viu? Está aqui anotado na minha Bíblia, né? O povo de Deus anota. O povo de Deus anota, né? Vendo aí as ovelhas balançando a cabeça, né? Eu anoto mesmo. A gente vive, meus irmãos, nós vivemos numa cultura do sofrimento, numa cultura de privações, numa cultura de hedonismo, o amor pelo prazer, uma cultura de falta de controle, né, de consumo, uma cultura de intemperança. Tudo isso, então, vai fomentando uma espécie de desejo e alento. Então, muitas pessoas vão procurando uma religião para suprir essas necessidades emocionais, para suprir esses desejos. Então, o que é que ocorre? Ocorre que essas pessoas estão buscando nesses arraiais esse tipo de verdade, coloque isso entre aspas. Mas existe também um curso oposto. Existem aqueles que estão nesses contextos emotivos e exageradamente emocionais, que estão fazendo o curso oposto. Então, hoje, no país, está havendo um êxodo de igrejas pentecostais e neopentecostais para igrejas reformadas. Porque muitas pessoas têm se cansado da mera emotividade. Elas querem o conteúdo das Escrituras. É melhor ter a explicação das Escrituras do que ter profecias e línguas na cabeça dessas pessoas. Porque o que é que vai me alimentar? São os dons espirituais sendo manifestos no culto, as línguas estranhas e as profecias? Ou é a palavra de Deus? As pessoas estão procurando algo mais sólido. E esse êxodo está acontecendo dentro do meio evangélico. E isso começa a acontecer há alguns anos, com a vinda de um missionário para o Brasil, que foi o Ovelha de Martyn Lloyd-Jones, e funda a editora Publicações Evangélicas Selecionadas, a PES. Ele começa a traduzir os sermões de Lloyd-Jones e publicar, e os brasileiros começam a ter acesso àquilo e começam a se interessar. Eu trabalhei em uma livraria durante alguns anos, e eu via todos os dias irmãos crentes pentecostais procurando textos de Martyn Lloyd-Jones, John Piper, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, os escritores reformados, John MacArthur, por exemplo, porque esses irmãos queriam mais robustez na doutrina. O que é que isso tudo tem a ver com evangelização? Tem tudo a ver. Porque o que é que nós estamos usando para evangelizar? O que é que se diz no nosso tempo? Se diz assim, bom, se nós queremos alcançar os jovens,
nós temos que ter uma cara diferente para alcançar o jovem, porque o jovem pensa diferente. A gente tem que parar de dizer irmão e tem que falar galera. E aí, galera? E aí, brother? Tem que parar com essa linguagem de velho e ficar com essa, né? E depois fica também o tiozão lá com 40 e poucos anos chamando os outros de galera. A gente tem que tirar o púlpito e botar uma mesinha redonda. E descaracterizar essa questão de igreja. A gente tem que ter uma luz mais baixa. A gente tem que ter paredes mais escuras. Porque isso dá isso proporciona uma experiência sensitiva, interessante para o jovem que ocupar aquelas cadeiras. As nossas cadeiras devem ser acolchoadas e também bonitas. Se nós pudermos alugar ou preparar um salão, mais ou menos como se fosse uma sala de cinema, melhor, muito bom, porque isso vai atrair pessoas. Do outro lado, nós temos aqueles que dizem assim: não, tudo isso é errado. Certo mesmo, é um prédio convencional, com torre, do século passado. Pastor de paletó e gravata. E se ele não pregar de gravata, não vale. É o sexto sola da reforma, não é o sola gravata. É. Sexto sola. Se ele não tiver vestido assim formalmente, não vale. Se não for assim, não vale. Nós vamos aprender, principalmente em Marcos, que o poder não está nessas formas. O poder está na mensagem. Na mensagem. Né? Não podemos ser extremamente radicais, né? Não, igreja de parede preta nunca é uma igreja verdadeira. Porque há muitas igrejas que estão se reunindo dentro de empresariais e o lugar que tem a parede é preta. Né? Então eu não posso radicalmente dizer não é uma igreja só porque tem uma parede preta. Uma igreja não é mais santa se a parede for preta ou branca, né? A gente precisa entender isso. Ela não é mais santa. Mas muitas vezes o erro que está num lado está do outro lado também. Então, se o pregador coloca na cabeça que para alcançar os jovens, ele deve vestir roupa cara, de grife, jeans importado, ele deve abolir o paletó, ele deve sempre usar um sapatênis e nunca um sapato social, porque é isso que vai atrair as pessoas, o figurino dele vai atrair as pessoas. Ele não entendeu ainda o que é que Jesus diz a respeito do trabalho de evangelização. Ele não entendeu, né? Mas vamos lá. Vamos abrir no Salmo 14, versículo de 1 a 3. Aqui nós vamos começar a pensar que a evangelização deve ser centrada em Deus. Isso não quer dizer que o homem não deva ser considerado quando nós estamos anunciando o evangelho da graça. A questão gira em torno de onde parte a evangelização e qual é o caminho para a prática da evangelização. Qual é o caminho? De onde ele parte? Parte das necessidades do homem. Eu já disse aqui em um dos estudos, eu acho que foi um dos primeiros, né? Como muitos crentes têm abordado pessoas para evangelizar. Rapaz, você está sofrendo desse jeito, você está aí triste, sofrendo, né? Jesus quer tirar o teu sofrimento. Jesus quer te fazer feliz. Abre teu coração para Jesus. Dá uma oportunidade para Jesus mudar a tua vida. Dá uma oportunidade a Ele. Deixa Jesus ser teu amigo. Jesus quer muito ser teu amigo. Deixa Ele entrar, abre a porta do teu coração. Enquanto você estiver com a porta fechada, Jesus não vai poder entrar. Ele respeita você. Cadê o respeito de Jesus para o Saulo na estrada de Damasco? Quando ele quer entrar, ele entra, irmãos. Ele entra. Sem pedir licença. Sem dizer assim, você deixa? Ele não pede para entrar, ele entra. Quando o texto diz esse que estou à porta e bato, está falando para a igreja, não está falando para o ímpio. A igreja pode se fechar para Cristo. Entenda uma coisa.
Quando nós somos salvos, nós somos libertos da escravidão do pecado. Certo, irmãos? Somos libertos. Nós somos redimidos. Então, a redenção é essa libertação. Mas a igreja pode voluntariamente escravizar-se ao pecado, mesmo sendo redimida. Ela pode novamente buscar os grilhões do pecado e auto-escravizar-se. Mas ela foi liberta. Por isso que lá no Apocalipse o texto diz: eis que estou à porta e bato, porque aquela igreja estava voltando da escravidão por uma disposição do seu próprio coração e deixando Jesus fora da sua comunhão. Mas no que se refere ao pecador, no que se refere ao ímpio, que é o termo que nós vamos examinar aqui, ele não tem como deixar Jesus entrar. Porque ele não tem esse poder de abrir-se para Deus. Ele está morto, seus delitos e pecados. Vejamos o que o texto diz. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo usa essa porção em Romanos 3. O insensato aqui é o ímpio. O termo aqui para insensato é muito interessante porque é o oposto de alguém que é sábio, de alguém que teme a Deus e enxerga e vive no mundo com base na fé em Deus. Então é alguém que resolve não acatar a verdade. Paulo usa essa ideia quando ele diz que o ímpio tem conhecimento da verdade, mas ele detém a verdade por sua injustiça. Então este é o insensato. É que sabe que Deus existe, mas ele não rende-se. Não precisamos provar a ninguém que Deus existe. Todos os homens sabem disso. Todos eles sabem disso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Sim. Uhum. Exato. No nosso meio, né, não é de agora, mas existem muitas conversões psicológicas. As pessoas resolvem, a partir de hoje, eu sei que eu preciso ter um caminho religioso. Eu contei a vocês uma experiência que eu tive como pastor, de um casal que me procurou e disse: pastor, nós queremos ficar aqui na igreja, nós gostamos muito aqui da igreja e nós queremos ficar aqui, nós estamos precisando de uma religião para nossa filha. Eu disse: certo. E a gente percebeu que é ruim viver sem religião. Então, a gente quer uma religião para nossa filha. Eu disse: essa não é a motivação correta para vocês desejarem ficar aqui. Mas venham e ouçam. Venham e ouçam. Eles foram ficando, mas não ficaram, saíram. Porque o desejo não era pelo evangelho, era por uma vida mais reta. Uma vida mais reta. A gente quer uma vida mais ordenada e a religião vai nos proporcionar isso. Então vamos procurar uma igreja. Você pode procurar uma igreja, pode procurar o Sechunuê, pode procurar o Vale do Amanhecer, pode procurar Testemunho de Jeová, pode procurar qualquer outro grupo religioso. E você vai encontrar uma espécie de retidão moral. Mas nenhum desses grupos que oferece ou oferecem essas diretrizes pode garantir você foi salvo. Somente o evangelho pode fazer isso. Somente o evangelho, né? Romanos 1, 20. Ou melhor, 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Paulo está falando aqui dos gentios, né? Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Está falando do ímpio, viu? Do ímpio. O ímpio, tendo conhecimento de Deus, não glorificou a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, aquele que nega a Deus, sabendo que Deus existe, sempre constrói para si um outro Deus. Mesmo que seja a deusa razão. Eu sou muito inteligente para dobrar minha racionalidade à religião. A religião é muito pouco para mim. Ela não me alcança, ela não me satisfaz. Aí você começa a conversar com essa pessoa, se ela for uma pessoa estudada, o que é que lhe satisfaz? Ela vai começar a dizer. Talvez Schopenhauer, talvez Nietzsche, talvez o entretenimento, talvez a bebida, talvez os prazeres do mundo. Isso começa a preencher essa pessoa. Tudo isso é um exemplo de que ela está imersa em trevas. Então, o que é que a igreja deve dizer quando ela está evangelizando? Ela deve entender primeiro quem é o ímpio. Mesmo que ele seja alguém aberto ao discurso religioso, o fato é que se ele não se rende a Deus e a sua palavra, ele é o que o Salmo 14 diz, ele é um insensato, é a negação de Deus na prática, é o ateu prático. E podemos dizer que há muitos crentes dentro das igrejas que são ateus práticos. Eles afirmam a fé em Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. A mentalidade do ímpio é tomada pela descrença. E quando nós falamos da descrença, nós não estamos falando apenas do ateu, que diz eu não acredito em Deus. Nós estamos falando de todo aquele que não vem ao evangelho. Ele está em descrença, irmãos. Mesmo quando ele diz eu acredito, mas ele não está rendido a Cristo. Ele está num estado de descrença. Ele é esse ímpio, é esse insensato. Então, como é que eu posso ter a percepção de que eu ganharei essa pessoa para Cristo a partir do que ele é? Vamos lá, eu vou evangelizar essa pessoa. Rapaz, você é uma pessoa tão boa, você é quase um crente. Já viu uns crentes dizendo isso? Você é tão bom, rapaz, você é uma pessoa de Deus, do bem. Você é quase um crente. Só falta você dizer, eu aceito. Você aceita nessa noite? O camarada olha assim, quer não. Aí qual é a imagem? Jesus saindo cabisbaixo, né? Não é assim a imagem? Bichinho de Jesus. Saiu cabisbaixo, porque mais um pecador disse, eu não quero o que você me oferece. Eu não quero. Jesus ensinou claramente, irmãos, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Esse é o cerne do evangelho, da mensagem evangelizadora. Conhecer a Deus e aquele que Deus enviou, Cristo. Então Deus é o início do trabalho de evangelização. Deus precisa ser mencionado. Quem é Deus? Você precisa apresentar isso ao pecador. Como é que a gente define evangelização? Muito simples, irmãos. Ensinar o evangelho. É isso. Aí nós vemos grupos denominacionais ou agências missionárias. Vamos fazer um trabalho de evangelização. Aí, para a gente atrair as pessoas, a gente precisa ter um grupo de pantomima. Lembram de pantomima ou só eu sou velho que me lembro disso? Sabe não, Márcio? Quantos anos tu tem, varão? Pelo amor de Deus, tu sabe o que é pantomima. Sabe na tua época, não? Então tu é da época do Power Ranger para frente. Tem que ter um teatro para atrair as pessoas na praça. Tem que ter alguma coisa que chame a atenção delas. Tem que ter uma queima de fogos, tem que ter alguma coisa para que as pessoas venham e então, através da arte, a gente consiga ganhar essas pessoas para Cristo. Vamos lá, examinar essa questão com cautela, sem radicalismos, mas raciocinando a partir das Escrituras. A obra de um artista cristão pode demonstrar
a sua relação com Deus? Os irmãos acham? Sim. Uma música, uma pintura, qualquer expressão artística. Isso pode demonstrar sua relação com Deus. Mas o que foi que Jesus disse? Jesus não disse, ide e cantai. Jesus não disse, ide e representai. Ide e pintai. Ide e façais um cordel. Jesus não disse isso. É muito simples. Vão e preguem. Ensinem. Batizem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas essas expressões artísticas, elas podem e devem acompanhar a pregação. Mas elas são o adorno, elas não são o cerne do trabalho evangelístico da igreja. Então quer dizer que, se nós não nos envolvermos com questões modernas a respeito da evangelização, nós não vamos ver Deus salvando. Porque a gente precisa abraçar isso, tem que mudar tudo aqui, né? Se vier alguém assim, um design de interiores especializado em igrejas contemporâneas, tem que mudar tudo, tem que tirar esse púlpito logo daqui, tira esse negócio daí, irmãs. E a gente vai pintar as paredes de preto, vai fechar essa janela. Aqui nós vamos dar um carpete. Porque a sensação psicológica de pisar no carpete entrando na igreja é uma coisa fantástica. A gente tem que mudar o ambiente. A gente tem que ter um refletor direcionado para o grupo de louvor na hora que eles estão cantando. E na hora do pregador vai falar. E tudo fica no escuro, porque isso dá uma sensação de relaxamento psicológico. Você não fica perturbado com aquela tuia de luz na sua cabeça, na sua visão. E então você é levado. Quando o pregador começar, imagina eu pregando, Josafá ali fazendo um fundinho musical. Né? Um fundinho musical. Tem um pregador amigo meu, foi pregar na igreja. E quando ele estava terminando a pregação, o tecladista levantou e foi pro teclado. Aí sentou e ficou olhando para ele, né? E ele terminando de falar, olhou pro pregador, olhou pro tecladista e fez assim. Aí o tecladista fez um pouquinho, só uma caminha. Um caminho. E o pregador, isso não. Aí o tecladista disse, e vai ser no seco mesmo, que você vai? Sim. Não tem que ter o acompanhamento, né? Tá lá, canta a música lá, meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Para que a pessoa diga, meu Deus, eu tenho que ir, porque eu estou sendo movido a isso, tocado por isso. Irmãos, isso não é conversão. Ah, pastor, você não acredita que nunca ninguém foi convertido nesse meio? Acredito que foi, mas não foi isso, foi a graça. Foi a graça. Porque se eu disser que foi uma caminha harmônica do teclado que converteu um pecador, eu me demito do ministério. Não precisa mais, pastor. Né? E não precisa nem música, só é botar o playback. Pessoas entram, ficam escutando, né? O sonzinho e vai. Eu quero. E vai. É nisso que tem se fundamentado o estilo de evangelização do nosso tempo. Mas passando disso, Deus como centro da evangelização, agora nós precisamos entender o evangelho como o centro do trabalho de evangelização. Quando nós falamos de evangelho, nós precisamos ter cautela também para não limitarmos o evangelho. Nós precisamos entender qual é a mensagem inicial e central do evangelho. 1 Coríntios 15. Vamos lá? Nós vamos lembrar isso. Eu falei no primeiro estudo, eu acho. 1 Coríntios 15. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 4. 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem. Morreu pelos nossos pecados, são as Escrituras que dizem isso. As Escrituras que dizem isso. Ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o cerne. Mas eu não posso dizer o Evangelho é só isso. O Evangelho é muito mais do que isso.
Há muito desenvolvimento a partir disso, mas eu preciso começar disso. Então, quando eu entendo, abra sua Bíblia comigo, Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Isso aqui é evangelho? O que vocês acham? Sim, porque Paulo está me ensinando que Jesus é o meu Senhor. Isso é evangelho. Então, quando eu entendo o cerne do evangelho, haverão vários efeitos na minha vida. Então, haverá um efeito direto no meu trabalho. Eu falei isso na última quinta, né? Quando Zaqueu foi salvo, houve um desenvolvimento ali da sua visão de mundo, né? Uma abertura para a visão de mundo cristã. E isso teve efeitos econômicos. Aquele que serve a Deus, os impactos da visão das Escrituras na sua vida serão muitos, muitos. Então, isso para aquele que é professor, para aquele que é médico, para aquele que é advogado, para aquele que trabalha no mercado financeiro, para aquele que trabalha na área de segurança pública, para aquele que é um teólogo, a sua visão de mundo a partir das Escrituras será profundamente transformada pelo Evangelho. Então, a sua vida familiar é transformada, suas relações de amizade são transformadas, tudo na sua vida é transformado, porque o Evangelho vai guiando tudo isso. Isso quer dizer que, se eu vivo isso, tudo que fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, se eu vivo isso na repartição, no hospital, ah, trabalhando em qualquer área, no ensino que eu estou trabalhando, qualquer área que eu esteja desenvolvendo uma atividade profissional, se eu faço isso, eu estou testemunhando o Evangelho através da minha vida. Mas esse testemunho de uma pessoa transformada abrirá portas para a fala. Os irmãos entendem? A fala. Então, aquele dizer que se multiplicou e ainda permeia por meio de muitas igrejas, pregue, se necessário, use palavras, não é bíblico. Não é bíblico. Para você pregar, você sempre vai usar palavras, em algum momento. Agora, a vida do crente abre portas para essa pregação. Porque se você não rouba, não mata, faz o seu trabalho direito no escritório, chega na hora, sai na hora, mas não fala nada de Jesus nunca, a pessoa pergunta a você se tem alguma religião. Tenho não. Nenhum. Mas você é uma pessoa reta. Então o que é que aquela pessoa deduz? É uma boa pessoa. Ó. Mas se um dia uma pessoa chega para você, rapaz, eu admiro tanto sua forma de viver, sua família, a forma que você trabalha, o seu compromisso com as suas coisas, eu admiro muito. Aí o que é que o crente diz? É Jesus. É Jesus na minha vida. Então, inevitavelmente, o crente será empurrado para falar do Evangelho, para falar de Cristo, do que Cristo tem feito na sua vida e como Cristo tem transformado. O que a evangelização não é, irmãos? Eu já falei em um estudo que o Evangelho não é, mas o que a evangelização não é? Isso aqui é muito importante para nós. A evangelização não é a promoção de um posicionamento político. Isso não é evangelização. Ok? Dizer eu sou do lado A ou lado B não está dizendo que você conhece Jesus. Então, evangelizar não é ter um lado político, embora um crente tenha, né? Embora um crente tenha. Mas isso é, mais uma vez, uma consequência da sua crença em Deus. Mas a evangelização não é a promoção de posicionamento político. A evangelização não é o cuidado com os necessitados. Eu cuido dos pobres, eu cuido dos órfãos, eu cuido das pessoas que sofrem. Embora esse cuidado deva acontecer e é parte da ética cristã e da cosmovisão cristã, não é evangelização. Não podemos confundir as coisas. Como eu já disse em outra ocasião, não podemos chegar num lugar e dizer assim: hoje a gente vai distribuir uma sopa. Mas antes, vocês têm que escutar a pregação. E quem não escutar a pregação não toma sopa. Bem cristão isso, né?
Ou a gente vai trazer roupas. Agora só ganha quem aceitar Jesus. Mas eu quero. Eu quero. Isso não é evangelização. A evangelização não é sobre conquistas de um pregador. Infelizmente eu vi isso muito na minha adolescência. Pregadores chegavam para pregar lá na igreja, dizendo que pregaram em tal lugar, 300 pessoas se converteram. Ele terminava de pregar, nenhuma se convertia lá na igreja. Eu disse, a gente é muito ruim mesmo aqui. Eu preguei tal coisa, tal canto, eu escrevi 1000 livros, eu fui pregar não sei aonde, fui pregar em Nova York, fui pregar. A evangelização não é as glórias, não são as glórias de um pregador, se aqui tem alguma. Isso não é evangelização. Infelizmente, hoje no meio evangélico nós temos um nicho de idolatria terrível quanto aos mais famosos pregadores de nossa nação. Parece que o verdadeiro evangelho está neles, apenas. Todo o resto é nota de rodapé. Um dia um crente entrou no meu gabinete e disse assim, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, tenho muito carinho por você. Eu tenho um top 10 de pregadores, você é o sexto. O primeiro é Augusto Nicodemos. Ainda bem, pelo menos eu sou o sexto, né? Pelo menos eu estou aí na lista. Agora não podia ser o 7, não, porque o 6, né? 666 é o número da besta, não posso ficar mais para baixo, não. Ele ficou rindo, né? Então, devemos ter cuidado com isso. A mensagem genuína do evangelho não é restrita a um grupo ou a um homem. Ela está nas escrituras. E mesmo aqueles menos instruídos, mais iletrados, com menos cultura, podem ser muito fiéis na pregação do evangelho. Podem ser muito fiéis na pregação do evangelho. Já ouviram aquela história de Ronaldo Lidório que ele chegou para mapear o Amazonas? Ele tinha acabado de vir da África e descansou um tempo, foi para o Amazonas. E então começou a fazer um trabalho de mapeamento de lugares que precisavam de evangelização. E alguém lhe disse que tinha um homem ali fazendo um trabalho de evangelização há muitos anos. E ele vai ao encontro desse homem dentro de uma cabana. Esse homem estava acocorado, encostado na parede, com a sua Bíblia muito velha. O nome dele era João. E o pastor Ronaldo Lidório chama aquele homem, ele vai em direção a ele e ele pergunta: Você tem evangelizado aqui? Ele disse: Há muitos anos. Há muitas igrejas aqui na região. O senhor é o quê? Ele disse: Eu sou pastor. Ele disse: Louvado seja Deus. Há muitos anos que eu oro para que Deus mande um pastor para cá, para que Deus mande um missionário de verdade para evangelizar esse povo. Esse homem estava descalço, sujo, com a roupa velha. Ronaldo Lidório estava com bota impermeável, calça impermeável, colete, repelente. O pastor Ronaldo olhou para ele e disse: Já tem um missionário de verdade aqui, meu irmão. Já tem. Como foi que você veio parar aqui? Ele disse: Foi muito simples. Eu tinha recebido Jesus como meu Salvador, estava na igreja, ouvindo uma pregação e o pastor pregou em Mateus 28, 18 em diante. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Aí eu vim. Só foi isso. Quando ele pregou, ele disse: Ora, se Jesus está mandando ir, eu tenho que ir, eu tenho que obedecer. E eu vim para cá, com a minha família. E estou aqui pregando o evangelho para essas pessoas. Entende, irmãos? Poder do Espírito Santo. Né? Alguma pergunta até aqui? Primeiro, Deus. Primeiro, quem é Deus? Isso precisa ser mostrado ao homem. Quando nós mostramos ao homem quem é Deus, nós já começamos a mostrar a ele quem ele é. Porque ele não é Deus. No trabalho de evangelização, nós não precisamos entrar em temas difíceis e espinhosos da teologia. Evangelização não é aula de teologia. A menos que seja um trabalho de evangelização muito específico. Uma mulher me procurou certa vez, uma doutora em literatura portuguesa.
Ela disse: Eu tenho sido atraída a vir ouvir a pregação na igreja, mas eu tenho muitas dúvidas sobre a veracidade da Bíblia. Mas é como se a minha dúvida não condizesse, não tivesse ligação, não tivesse coerência com o que está dentro do meu coração. É como se a dúvida estivesse na minha cabeça e meu coração quisesse crer, mas eu não consigo crer. Você pode me trazer alguma informação histórica sobre a veracidade da Bíblia? Então você percebe que esse tipo de trabalho de evangelização ele é muito específico. Muito específico. É uma pessoa que tem dúvidas a respeito das questões históricas das Escrituras. Mas mesmo que eu apresente questões históricas das Escrituras, ao final, essa pessoa pode dizer: entendi, muito bom, mas eu não creio. Ou ainda estou com dúvida, ou não tenho mais dúvida, mas não quero ser crente. Esse trabalho, que nós chamamos de apologética, a gente vai ter um estudo sobre isso, ele ajuda a justificar racionalmente a fé. Mas só quem salva o pecador é a operação do Espírito Santo aplicando a mensagem do Evangelho. Essas são ferramentas, mas quem aplica diretamente ao coração do pecador é o Espírito Santo. Diga, Mário. Muito bem. Vocês ouviram, irmãos, o que o Mário falou? Muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens e eles modificaram a Bíblia. Essa é uma afirmação comumente repetida. Qual é o problema dessa afirmação? Provas. Este é o que nós chamamos de espantalho. Você levanta ele e começa a bater. Onde estão as provas que a Bíblia foi corrompida? Não existem essas provas. Pelo contrário, os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, as cópias do Novo Testamento, muitas cópias, milhares de cópias, mais de 7.000 cópias antigas, vão nos mostrar que o texto que nós temos hoje é o texto que os antigos tinham, sem alteração. Os rolos de Qumran, por exemplo, datados em 200 antes de Cristo, livros do Antigo Testamento, contêm a mesma mensagem que nós temos nas nossas Bíblias hoje. Não houve corrupção. O pecador que afirma isso não entende que, se Deus inspirou um texto, ele também é poderoso para preservá-lo. Não tem lógica Deus inspirar um texto e não preservá-lo. Aí a gente pode perguntar, mas não seria mais seguro ter uma cópia só? Tem essa hipótese, né? Não seria mais seguro, irmãos. Porque a possibilidade de corrupção era muito maior. Quando você tem 7.000 manuscritos, por exemplo, de Marcos, e esses 7.000 só tem diferenças de pontuação, às vezes de troca de informações na cópia, isso não altera em nada a mensagem. E, na verdade, isso prova que a mensagem está intacta desde que foi dada. Desde que foi dada. Isso vem se arrastando pelos séculos. Então, não há provas racionais satisfatórias contra a fé cristã. Não há, não existe. Nenhuma. Pode-se ter indagações a respeito de alguns mistérios divinos. Indagações a respeito da Trindade. Indagações a respeito de por que Deus permite desastres. Essas indagações são legítimas. Mas nenhuma delas destrói o cristianismo. Nem a hipótese de por que Deus, se Deus é bom, ele permite a existência do mal. Nem essa questão destrói o cristianismo. Por quê? Porque quando alguém afirma a existência do mal, ela está pressupondo a existência do bem. Se existe um bem, de onde ele veio? É. Se ele é bom, por que ele permite o mal? A pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: se ele é bom, quando ele vai destruir o mal? Ele já começou a fazer isso através do seu filho na cruz.
É, é, muito bem. Vamos lá, questão boa que Mário levantou. Me corrija se não foi isso. A pessoa afirma que Jesus foi uma pessoa mais ou menos assim, um espírito evoluído, uma pessoa boa, uma pessoa iluminada, e que o que aconteceu com ele, o martírio que aconteceu com outras pessoas. Então ele não pode ser divinizado, não pode ser tido como salvador por causa disso. E, no mínimo ele pode ter assim certa influência moral sobre as pessoas, né? Isso se repete e essa é uma das alegações do islamismo, por exemplo. Jesus foi mais um profeta. Ele foi alguém importante, mas ele não era o salvador. Ok, vamos lá para algumas questões. C.S. Lewis dizia o seguinte: ou Jesus era mentiroso, ou ele era louco, ou ele era quem disse que realmente era. Quando descem um paralítico diante dele em Cafarnaum, na casa, ele diz: os teus pecados são perdoados. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Foi ele que falou isso, né? Então ele disse: eu sou. Eu sou. Ele usa ali ego eimi. É a mesma expressão que está em Êxodo 3:14, quando Yahvé disse: eu sou o que sou. Então Jesus está dizendo: eu sou o eu sou. Exato. Então Jesus disse que era Deus. Então quando uma pessoa levanta isso, não, ele foi uma pessoa iluminada, mas ele não é isso que os cristãos dizem. Ele é. Então só resta uma saída. Ele era mentiroso ou ele era doido de pedra para afirmar que era Deus. Mas o problema é, ele fez cegos enxergarem. Ele fez paralíticos andarem. Ele ressuscitou mortos. Ele mesmo ressuscitou. E se tudo aquilo é uma mentira, por que durante todos esses séculos de perseguição e morte de cristãos, mortes violentas e terríveis, e ainda hoje acontece em países, em vários lugares do mundo, porque com toda essa investida para aniquilar o cristianismo, ele nunca foi aniquilado? Quem é que sustenta esse povo? Por que não, por que não se extingue? O que é que faz esse povo continuar crendo em Jesus Cristo? O que é que faz esse povo continuar crendo na Bíblia? Bom, ok. Se a mensagem que ele ensinou não era verdadeira, por que a mensagem do cristianismo basicamente foi que formou o Ocidente inteiro? Por que, se ela não é verdadeira, ela teve tantos efeitos positivos, como a criação de hospitais, criação de escolas, criação de universidades, criação de contextos econômicos mais favoráveis. Nós podemos ler isso, por exemplo, na pesquisa que Max Weber fez, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, onde os calvinistas, ali é uma tese com base no calvinismo. Onde o calvinismo chegava, a economia florescia. Porque se tinha que ter uma igreja, se tinha que ter um hospital, se tinha que ter uma escola, se tinha que ter um banco. E tinha que ter trabalho. E na ética protestante é uma ética do trabalho. Então a economia daquele lugar crescia. Porque quando nós olhamos ainda hoje para países que foram no passado, principalmente europeus, grandemente influenciados pelo protestantismo, porque eles ainda têm vantagem econômica sobre todo o mundo, inclusive sobre os países que foram posse do catolicismo romano. Essas são algumas questões que essas pessoas devem responder. Para que eles entendam também que quando nós cremos em Jesus, nós não abandonamos nossa inteligência. E crente também lê. Crente também lê. Uhum.
Uhum. Da beneficência da igreja. Uhum. Vou explicar. Sim, excelente pergunta. Mário está falando a respeito da visão de mundo católico romano de assistencialismo e como isso acaba desembocando num costume de mendicância no mundo, porque alguém sempre vai me dar. E como a ética protestante, ela é o oposto disso, né? Ela dá a você a vara, dá a você a isca e vai dizer assim, é alívio, pode jogar lá e vai ter um peixinho para você pegar. Isso é rompido também na reforma, porque Lutero tinha uma visão a respeito de vocação, a vocação dos crentes, ou chamado, a palavra vocação é chamado. Então, os crentes são chamados por Deus para servir a Deus. E aí ele vai defender o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, ele vai romper com algo histórico dentro do catolicismo. E para o catolicismo, trabalho sagrado era o trabalho dos sacerdotes. Trabalho profano é do sapateiro, da professora, do padeiro, do açougueiro. Isso é um trabalho secular, profano. Sagrado só dos sacerdotes. Então, quando Lutero diz, não, sacerdócio é universal, e tudo que a igreja vive e faz é sacro, é para Deus. Isso vai mudar radicalmente a mentalidade econômica da Europa. Porque não vai se viver mais naquela dependência da igreja. Quando nós observamos, por exemplo, todo o sistema feudal, a grande parte que a igreja tinha naquilo, porque fazia parte do sistema, isso vai se rompendo também com a reforma protestante. A mudança do pensamento econômico vai ser radical. Os reformadores vão dizer: o camarada tem que trabalhar. Então, Calvino, depois de 20 anos em Genebra, diz a história que a cidade não tinha mendigos. Não tinha mendigos. E se chegasse alguém e dissesse: tem trabalho, quer? Quer não, então vai embora. Quer trabalhar não? Pode puxar a sua carrocinha. E não tem lugar não para você não. Tem trabalho, quer? E Calvino foi alguém que empreendeu em muitas áreas, embora a figura dele é muito importante, porque você, se você lê os sermões, você não vai observar Calvino falando de política, de geopolítica, de questões de saúde, questões sanitárias. Você não vai observar isso nos sermões. Mas ele estava envolvido com tudo isso. Ele ia em hospitais, ele fundou um hospital, ele se preocupava com a educação, se preocupava se as crianças estavam aprendendo, se as pessoas estavam sendo alfabetizadas, se o povo estava tendo trabalho. Ele se envolvia com projetos de lei para Genebra. Então, ele era um homem muito ocupado com questões públicas. Isso mostra que a reforma protestante ela pensa todas as coisas à luz das Sagradas Escrituras. Então, é como eu disse em outro estudo: se o evangelho chega num lugar, a realidade daquele lugar vai mudar. Isso não é teologia da prosperidade, isso é evangelho mesmo. Os analfabetos serão alfabetizados. Os que sofrem serão amparados. É incontável o número de investimentos da igreja em todos os períodos na fundação de asilos, na fundação de orfanatos, na criação de hospitais, de escolas, etc. E possibilidades para os homens trabalharem e ganhar o seu dinheiro. Então, qual era a ideia da Igreja Católica? É manter alguém em cativeiro. O que o protestantismo diz? Somos libertos. Em nome de Deus, nós somos libertos. Somos livres. Então, por isso que o protestantismo reformado não alimenta uma visão gigante de Estado. Não alimenta essa visão. Porque é a mesma visão católico-romana. Aquela visão assistencialista. Então, é o Estado que tem que dizer, você tem que perguntar, pai, Estado, quantos filhos eu posso ter? 2 no máximo. Pai, Estado, eu posso ter um carro? Pode, agora tem que pagar. O carro e me pagar para usar o carro. Pai, Estado, eu posso abastecer o meu carro? Pode, você pode botar, ele só vai andar se você abastecer.
Agora você paga o combustível e me paga também. Pai, Estado, eu posso usar um hospital público? Pode, é de graça. Na verdade, você paga nos seus impostos, mas é de graça. Vai lá, eu sou muito bom com você e eu lhe dou isso aqui. Mas se você quiser algo melhor, você continua pagando o de graça e pagando o particular. Ah, Estado, eu posso estudar? Pode, você pode estudar. Tem várias escolas públicas, é de graça. Você está pagando, mas você não sabe. Mas você pode ir para lá. E se você não estiver satisfeito, você paga uma particular para o seu filho. Aí você paga de graça e paga particular. A visão protestante não é essa. A visão protestante não é essa. É radicalmente diferente disso. Né? Embora o pregador não deva pregar sobre política, mas as implicações do evangelho na vida da igreja serão políticas, irmãos. Porque muda a nossa forma de viver. Muda a nossa forma de enxergar as coisas. E não é uma questão de um lado, entende? Não é um lado A, um lado B. É o evangelho. O que o evangelho me diz? Então, um lado, pensamento político, vai me dizer que eu tenho que cuidar do pobre. Mas a Bíblia já dizia, eu tenho que cuidar do pobre. Não podemos deixar pobres no nosso meio. Mas eu tenho que dar, eu tenho que ter uma abertura para o escoamento. O pobre não deve ficar encharcando o Estado. Ele deve sair daquela situação de miséria. E deve gerar riqueza para a sua família. Porque isso vai ajudar outras pessoas. Então, na visão protestante, é muito natural, por exemplo, na visão do Estado, o estímulo ao empreendedorismo. Porque você vai abençoar outras famílias com aquela visão de mundo. Né? Embora isso, repito, não seja o cerne da mensagem de evangelização. Mas uma vez que as pessoas conhecem o evangelho e são ensinadas, tudo isso vai entrar no processo de transformação. Então, por onde a gente começa? A gente não começa dizendo, eu fiz uma crítica um dia desse aqui, e eu disse a vocês. A gente não começa dizendo, vamos transformar as estruturas sociais. A igreja não começa por aí. A igreja começa dizendo, precisamos evangelizar. Precisamos ver pessoas sendo transformadas pelo poder da graça. Porque não adianta nós empreendermos transformações sociais se as pessoas não estão conhecendo a graça de Deus. Então, qual é o maior empreendimento político da igreja? Evangelização. Evangelização, né? Vamos para Marcos, versículo 26 ao 29. Marcos 4. Nesse capítulo, nós já vimos Jesus falando sobre os 4 solos. Geralmente, os tradutores colocam parábola do semeador, mas na verdade é parábola dos solos. Né? Jesus está falando dos solos. No versículo 26, nós temos a parábola da semente. Observe só. O homem aqui que semeia é o evangelista. Ok? É a mesma figura que está no versículo 1, o semeador, saiu a semear. Mas aqui nós vamos observar esses dois textos. Primeiro, versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse a semente à terra. Depois, versículo 27 agora, 4, 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Perceba como isso é importante. Qual é o trabalho do semeador? E depois vai dormir. Porque não é ele que faz a semente germinar, crescer e dar fruto. É Deus quem faz. No caso aqui, a figura é a terra. A terra é que produz o fruto. Veja o versículo 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, qual é o trabalho da igreja? Evangelizar. Lançar a semente. E descansar que Deus fará a obra. Descansar que Deus fará a obra. Para mim, como pastor, esse texto é muito consolador. Porque o que é que Deus me diz? Ele me disse quando eu estava estudando o texto. Pregue. Pregue e descanse, e eu dou o crescimento.
Faça o que tem que fazer e eu que faço crescer. Pertence a mim a obra de fazer crescer. Pertence a você a obra de pregar, de ensinar. A mesma coisa a igreja. Pertence à igreja a missão de falar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus quer salvar pecadores. Você é um pecador e você deveria crer em Cristo como seu Salvador. Você deveria conhecer o amor de Deus pelos pecadores. Você sabe quem é Jesus? Posso falar para você quem é Cristo? Às vezes a gente fica tão temeroso de entrar numa conversa evangelística com as pessoas e que a gente fica fantasiando um apocalipse nessa conversa, né? Então, e se ele me perguntar o que é que diz Jeremias 18:42? E eu não vou saber, né? As pessoas ficam aterrorizadas. Como é que eu vou falar se eu não sei? Estabeleça um diálogo e dirija o diálogo. Eu posso ter uma conversa com você de 10 minutos. Eu queria falar com você sobre a vida, sobre a morte e sobre Cristo. Você tem condição de me ouvir 10 minutos? E você começa a falar de Jesus. Olha um texto bíblico, começa a falar do evangelho da graça para aquela pessoa. Quando você terminar, aí você pergunta: você entendeu o que eu falei? Entendi. Você tem alguma pergunta para me fazer disso que eu falei? Tenho. E se eu quiser ser crente, eu faço como? Eu preciso ir lá na frente? Quando o pastor me chamar? Né? Teve crente que ficou angustiado porque eu nunca chamei. Depois de um bocado de tempo, ele me procurou na porta da igreja e falei: homem, eu estou esperando o senhor perguntar quem é que vai ser crente. O senhor não pergunta. O senhor vai perguntar quando? Eu disse: eu pergunto agora, você quer ser crente? Ele disse: eu quero. Né? Então as pessoas precisam desse direcionamento. A evangelização deve ser algo simples. A gente não precisa transformar isso num evento. É algo simples. É o que Jesus é para nós. É o que Jesus é para nós. Né? Esses dias, conversando com um amigo, ele me contava de uma experiência de um pastor amigo conhecido nosso. É uma senhora idosa, analfabeta, foi ser entrevistada pelos presbíteros da igreja para receber o batismo. E aí perguntaram a ela: a senhora consegue explicar o evangelho? Ela disse: eu sou analfabeta, irmãos. Mas uma coisa eu sei: eu era pecadora e Jesus me salvou. E ele entrou na minha vida e ele fez uma mudança muito grande. Os presbíteros começaram a chorar, olharam para o outro assim e disseram: quem é que tem coragem de reprovar essa irmã? Vá lá, irmã, vá na paz. Domingo a senhora vai receber o batismo. Isso aconteceu conosco aqui na igreja nas últimas audições, perguntando aos irmãos: o que é o evangelho para você? O que é a graça? E esses irmãos começavam, era uma covardia com a gente, né? Ah, pastor, eu sou um pecador terrível, uma pecadora terrível. E Jesus olhou para mim com muita misericórdia. E aí um presbítero perguntava: você fez alguma coisa para ser salvo? E aí o irmão respondia: eu? Eu? O que é que eu posso fazer? Ele veio a mim, ele me chamou, ele me arrancou de onde eu estava e entrou na minha vida e mudou tudo na minha vida, e na minha casa, e na minha cabeça, tudo. Jesus é maravilhoso. O evangelho é simples, a gente fica complicando demais, né? Então, o que o texto diz aqui, que o semeador faz apenas o seu trabalho. Percebe que não é por causa da roupa dele? Não é por causa da roupa dele. O camarada bota na cabeça que tem que ter um paletó xadrez para as pessoas acharem ele admirável como pregador. Primeiro que é horrível, né? É um paletó xadrez verde. Horrível. Ou um paletó brilhoso. Deus me perdoe aí com os irmãos que gostam de paletó brilhoso. Deus, não tem um pregador, tem que ter um paletó brilhoso. Não, a luz é Jesus, meu irmão. Você não tem que ter paletó brilhoso. Não, então tem que ter um estilo de roupa diferenciado, tem que ter um ambiente diferenciado. Não, não. O semeador lança a semente apenas. E quem faz a obra é o Senhor. No versículo 1, nós vamos ler o seguinte, até o 9. Voltou Jesus do capítulo 4 de Marcos, né?
voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele. De modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos lá. Há muitas questões aqui interessantes. Primeiro, quando Jesus diz: ouçam. Ouçam. Esse é um termo muito usado por Moisés, em Deuteronômio principalmente. Ouçam. Esse é o termo usado por Moisés, Deuteronômio 6:4, por Shema hebraico. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É a mesma palavra no grego que corresponde ao hebraico. Então Jesus está dizendo aos discípulos: ouçam a doutrina, ouçam a instrução que eu vou dar a respeito do semeador. Essa é uma questão histórica importantíssima. Uma outra questão aqui que nós devemos considerar é que havia um direcionamento da Mishnah, que era um livro religioso judaico, a respeito também do plantio. Então devia ser muito metódico, muito rigoroso. As sementes deviam ser contadas corretamente e plantadas, lançadas corretamente. E a terra precisava ser arada depois da semeadura, que é o natural. Né? Jesus não está falando de terra arada. Veja que interessante. Jesus não está dizendo escolha o solo. Outra coisa muito interessante. Jesus está virando pelo avesso a compreensão do judeu a respeito da semeadura. Jesus está dizendo assim, não precisa ter uma preparação. Basta jogar a semente. E Jesus está dizendo a semente é lançada em vários tipos de solos diferentes. Então, em um ela não vai crescer, em outro ela vai crescer e vai morrer. Então, o processo vai ser diferente em cada solo. Mas deve se lançar em todos os solos. O que é que Jesus está ensinando para a igreja, irmãos? Preguem a todos, indistintamente. Vocês não têm condição de saber onde é a terra boa. Eu sei qual é a terra boa. E quem está dizendo aqui, o solo que vai crescer é Cristo, né? E o semeador vai jogando. Jesus está falando de uma terra que não era arada, ou não foi arada. A semente simplesmente seria jogada. Tudo depende de quem? Depende daquele que fará crescer a semente. Mas quando nós lemos aqui, veja, no versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. É bem desanimador. Né? Você está fazendo e não está acontecendo. Você está pregando e a coisa não está acontecendo. Você não vê os efeitos. Mas a gente prega, 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 evangeliza as pessoas, elas não creem, elas não querem saber de nada. A gente pensa que a gente sabe o que é que Deus vai fazer. Hoje eu conversava com um amigo e ele disse: pastor, na última viagem que eu fiz para Londres, quando eu cheguei de cara, eu vi uma placa dizendo a maior capital gay do mundo. Londres. O berço de grandes pregadores. Spurgeon esteve ali, né? Martin Lloyd Jones esteve por ali. Grandes pregadores. Aí você olha para uma cena dessa, meu Deus, misericórdia. Você olha para o que está acontecendo na Europa, você olha para o que está acontecendo no Nordeste, em Caruaru, na sua rua, na sua casa.
Você diz, meu Deus, como é possível uma mudança? Mas o texto vai dizer que a terra também caiu em terra, a semente caiu em terra boa. E quando Jesus disse que ela vingou e cresceu, verso 8, produzindo 30, 60 e 100 por um. Esta referência está ligada a Gênesis. E só acontece isso aqui, se o Todo-Poderoso abençoar a colheita. Isso aqui é muita coisa, isso aqui é milagroso. Essa colheita aqui é milagrosa. E quem faz isso é o Senhor. Nós não temos noção do que os nossos esforços evangelísticos podem causar. Nós não temos noção. Nós não temos noção o que Deus pode fazer. Quando um crente é salvo por Cristo e congrega na nossa igreja, e daqui a pouco Deus o leva para Portugal, leva para a Hungria, leva para a Ucrânia, leva para a Rússia, leva para Londres, e ele começa a espalhar semente no outro lugar. No dia da consumação, nós vamos ter a grata e a surpresa, a gratidão e a surpresa de percebermos que Deus abençoou muito os nossos esforços, mesmo que tenham sido muito poucos e rasos. Quem dá o crescimento é Deus. Mas a igreja deve ir. Deve ir. Por fim, irmãos, o que é que nós devemos refletir sobre o nosso papel no trabalho de evangelização? Na verdade, nós vamos orar sobre essa reflexão. Abra sua Bíblia, ou melhor, eu vou pedir para Márcio colocar aqui o Salmo 115. Nós vamos ficar de pé e nós vamos ler esse salmo como uma oração. Todos juntos, em uma só voz. Leia esse salmo em oração, essa é uma leitura orante, e leia esse salmo pensando em tudo que nós estudamos hoje sobre a centralidade do Evangelho na evangelização. Vamos lá? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos nessa noite, pelas verdades que ouvimos da tua palavra, pela missão que o Senhor nos deu, pelo poder do Espírito Santo que está sobre a igreja, e por sabermos que, afinal, quem faz a semente brotar e crescer é o Senhor. Que os nossos olhos vejam o fruto, Senhor, desta obra, e vejamos vidas professando a fé em Cristo, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os nossos olhos vejam uma grande obra de conversões em nosso meio,
na nossa igreja, na nossa cidade. Que a nossa igreja esteja envolvida, Senhor, na proclamação do teu evangelho, mais do que nos envolvermos com planos ou programas de evangelização. Que as oportunidades diárias, constantes que o Senhor nos der, não sejam desperdiçadas. Usa-nos, Senhor, para falar do teu evangelho. Usa-nos, Senhor, para proclamar a tua salvação entre os homens. No nome de Jesus oramos assim. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo domingo, pela manhã.